Tem de respeitar isso aqui quando entra em campo numa Copa do Mundo, numa Eurocopa, em tudo que jogou desde 1974. A laranja mecânica, o carrossel holandês, aquele borrão laranja que infesta os gramados e principalmente as belíssimas arquibancadas, e que é o nosso adversário nessas quartas de final de Copa do Mundo em Porto Elizabeth. Aquela mesma Holanda que ganhou do Brasil por 2-0 numa carnificina em Dortmund em 74, quando a Holanda maravilhosa mais bateu que jogou, mas jogou muito mais que um amedrontado Brasil, que teve até talvez mais medo do que a Holanda teve com o Brasil na primeira etapa. Mas depois deu a lógica para o time de Cruyff e de Neskens. Brasil que deu o troco em 94 com o branco, que a gente morria de medo, para enfrentar o excelente ponta-direita Overmars do Ajax. O Leonardo havia sido expulso contra os Estados Unidos, o branco estava gordo, fora de forma, com dores nas costas, mas graças ao eficiente trabalho do Mauro Silva, meu companheiro de Band Esportes nessa Copa, e também do próprio Dunga, o Brasil marcou muito bem, e o próprio branco fez uma falta, o juiz não deu, cavou outra que não aconteceu, bateu aquela falta de maneira magnífica, passou pela lordose do Romário, e o Brasil venceu a Holanda em Dallas, num calor desgraçado, em 94. E aí na semifinal da Copa de 98, contra a Holanda de novo, em Marsella, o time do Zagallo venceu. No primeiro tempo e na segunda etapa, a Holanda do Kluivert foi melhor. O Brasil fez 1-0, gol do Rivaldo, grande jogada do Ronaldo. Depois o Kluivert ganhou do Júnior Baiano, como ganhou várias vezes de cabeça e empatou. E na prorrogação, aí sim o Brasil jogou melhor, mas ninguém foi melhor que Tafarel, que nos pênaltis catou um no canto esquerdo, cobrado pelo canhoto Cocu, que hoje trabalha na comissão técnica da Holanda, e outro batido pelo Ronald de Boer. E ele defendeu também e deu a vitória ao Brasil, classificando a final contra a França, mas essa é uma história para a gente esquecer, né? E o Ronald de Boer, que hoje é comentarista aqui na Copa do Mundo, irmão do Frank de Boer, que é assistente do Bert van Marwijk, o treinador dessa boa equipe da Holanda, que não é a melhor do Brasil, também por isso aqui, amigo do Yahoo. Heitinha, zagueiro direito, é baixo, tem 1,80. Matthijssen, que foi um dos melhores zagueiros da Eurocopa de 2008, quando a Holanda do Van Basten foi muito bem até ser despachada pela Rússia. É um zagueiro um tanto lento, pode ser lateral esquerdo e não é grande coisa. E esses dois para pegar, esse aqui, Luiz Fabiano, e esse aqui, o Kaká, se voltasse o que é o Kaká, e mais o Robinho, que ataca, que se movimenta, contra o Vanderwiel, que é bom lateral direito do Ajax, mas marca mal, o Brasil pode fazer a diferença contra a meta do Stekelenburg, o goleiro que não é grande coisa. O lateral esquerdo também, o Van Bronckhorst, até no auge no Barcelona, quando virou lateral esquerdo, ele que era homem de meio, também não era nenhuma maravilha. E hoje, aos 35 anos, pode ter problema se o Daniel Alves voltar a jogar o que ainda não jogou na Copa em 2 partidas. Mas é ele a melhor alternativa para o Elano, até porque o Ramires, infelizmente, está suspenso. Ramires que, para mim, jogaria aqui, no lugar do Felipe Melo, mas essa é uma outra história. Brasil que poderia ter também, por exemplo, uma formação mais ofensiva aqui com os 3 meias, o Robinho por aqui ou pela direita, com o Nilmar, que jogou bem o primeiro tempo contra Portugal, mas o Kaká, mais o Fabiano. Mas, por enquanto, o Dunga vai ser mais precavido, mais ortodoxo, e dá para entender, para tentar equilibrar o time com o Daniel Alves aqui. Gilberto Silva, que foi muito bem no Chile, vai marcar o ótimo Sneijder, um dos melhores armadores, um dos melhores jogadores da Copa, fez uma temporada fabulosa pela Internacional, um dos piores negócios da história do Real Madrid, que deu praticamente de graça 15 milhões de euros o Sneijder. 15 milhões mais 3 milhões, né? Porque ele foi campeão da Europa. E quem foi vice-campeão da Europa, e esse é mais problema, é esse homem aqui, o 11 Robben. Para mim, um dos melhores pontas, um dos melhores jogadores do mundo e da Copa. Quando a bola chegou a ele contra a Eslováquia, era batata. Ele vai cortar para dentro, vai chutar e vai fazer o gol. E fez contra o goleiro Murca. Agora, contra o Júlio César, é outra história. E eu espero que ele repita a história lá de Madrid, quando o Júlio César foi fundamental contra o Bayern do Robben. Mas o Robben entrando por aqui é problema. Até porque, olha só quem vai marcá-lo. Michel Bastos, que até jogou muito bem contra o Alexis Sánchez, na bela vitória do Brasil 3-0 diante do Chile. Mas será que ele vai repetir a marcação? Que o Robben cai aqui mais por dentro. Aqui será fundamental um jogador que para mim seria o Ramires, está suspenso. Felipe Melo não está 100%. Kleberson está sem ritmo e aqui pela esquerda não marca tão bem. E o Josué é só o Josué. E não foi bem contra Portugal. Então talvez seja o Michel Bastos por aqui, mais o Felipe Melo e o imenso Juan. A nossa sorte é que além desse baita goleiro que é o Júlio César, tem o imenso Juan e o cada vez melhor Lúcio, que vai ter de marcar o Van Persie, que jogando de centroavante não funciona tão bem. E vai ter que estar de olho também no Kite, que tecnicamente não é um primor, mas corre e marca quando o Michael Avancelli vai atrás, enfim. Esse é um jogador tático e chático também da equipe da Holanda, que é um time que, na dúvida, vem para cima. Sempre foi assim contra o Brasil e deverá ser amanhã em Porto Elizabeth. O que é melhor
melhor para exatamente a melhor virtude, a melhor característica do Brasil do Dunga, que é o contragolpe. E um contragolpe puxado pelo Kaká, pelo Luiz Fabiano e pelo Robinho, vindo aqui de trás, e eventualmente pelo próprio Daniel Alves, que está na hora de voltar a jogar o que sabe. O Brasil cresce e cresce a ponto de fustigar uma zaga que não é grande coisa, aliás, fustigar é dose, hein? Mas enfim, consegue contragolpear, vir para cima de uma zaga que não é grande coisa, deferida para um goleiro que também não é nada do além, diferentemente dessa baita zaga, desse baita sistema defensivo do Dunga, bem armado pelo técnico, melhor ainda interpretado pelos jogadores. É no contragolpe, pelo espaço que a Holanda vai dar, que o Brasil vai vencer essa Holanda e a gente vai para a semifinal, se der lógica, porque sim, a lógica também existe em Copas do Mundo. E a gente volta mais tarde falando da grande vitória, se Deus quiser, do Brasil em Porto Elizabeth.